Olá, boa tarde. Itirapina, 3 de novembro de 2016. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e estamos transmitindo aqui do interior hoje. E vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior, como sempre, começando com o índice Bovespa, que eu vou mostrar para vocês aqui no meu Terminal Enfoque. Não conhece o Terminal Enfoque? Peço uma demonstração. É com ele que eu faço as minhas análises técnicas. Mas vamos lá. O mercado caiu essa semana, nós estamos a 6 dias da eleição presidencial nos Estados Unidos. E algumas mídias têm noticiado de que o mercado não está tranquilo quanto à possibilidade da Hillary Clinton ganhar. Hillary Clinton significa manutenção do status quo. Donald Trump significaria a mudança do status quo. O mercado eventualmente não gosta, né? não gostaria de mudanças no status quo, ou especificamente da insegurança, né? Mas quando a gente olha o índice Bovespa, por exemplo, que eu mostro agora para vocês, a gente vê que, os preços estavam testando um nível importante de resistência. Vamos ver que nível é esse que eles estavam testando. Nós tivemos dois topos aqui em 2012 e 2013 e, enfim, deixa eu mostrar, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui no índice futuro, que no índice futuro a gente tem uma visão mais clara do que está realmente acontecendo, né? E aqui a gente tem essa reta de resistência que estava sendo testado, e a movimentação dessa semana deixa claro que o mercado não rompeu essa reta, né? Até porque ele estava fazendo uma formação de deriva, que indica perda de força desse movimento anterior aqui. E agora os preços testam a sua reta suporte de médio prazo. Bem, voltando ao índice Bovespa Futuro, de qualquer maneira nós tínhamos resistência aqui nesses níveis, né? Chegamos a falar dessa resistência em outras quintas técnicas, ou na quinta técnica da semana passada, especificamente, se não me falha a memória, e também de que nós estamos aí possivelmente observando a formação de uma deriva nesse nível, né? Então essa deriva foi confirmada e os preços caíram e agora testam ou se aproximam da sua reta suporte de longo prazo. Perdão, sua reta suporte de médio prazo, que vem desde fevereiro, né? Essa reta está intacta ainda, é essa reta aqui da alta toda que nós tivemos esse ano. Colocar pingos nos is sempre é bom, são 75% de alta, foi uma bela, uma alta. E agora a questão é, estamos vendo apenas uma correção para a retomada da tendência de alta, ou estamos assistindo uma reversão que nos foi dada com um topo em deriva? A minha análise, que eu já venho expressando aqui várias vezes em várias outras quintas técnicas, é de que nós estamos provavelmente fazendo um topo, e o porquê disso eu tenho também mostrado em várias das outras quintas técnicas, né? Eu mostro de novo agora aqui o índice Bovespa Futuro, em que eu entendo que nós estamos fazendo um topo também. E acho que esse processo todo aqui vai ser qualificado como uma ABC, ou seja, uma reação da tendência de baixa de longo prazo, que eu entendo vai continuar. Por que eu acho que vai continuar? Poxa, mas o Brasil não está indo bem. O Brasil está indo bem, mas o Brasil está quebrado, né? Nós estamos ainda sofrendo, temos muitos problemas pela frente, e de qualquer maneira não nos cabe analisar aí a parte de análise técnica, mas nos cabe ficar de olho em outros indicadores técnicos. E um indicador técnico que eu venho insistindo aqui com vocês na quinta técnica é justamente o mercado americano, que é o mercado que manda no mundo. A Bolsa Americana manda no mundo, especificamente o S&P 500, o SP500, que aqui eu mostro para vocês um gráfico, lindo gráfico de mais de 50 anos, né? 63 anos na verdade, porque isso aqui começa em 1950,
até aqui são 50 anos, mais 16 são 63 anos de índice S&P 500. Se a gente quiser ver mais tempo no mercado americano, a gente tem que ir para o Dow Jones, que é esse gráfico que eu mostro agora para vocês, e aí a gente, tanto lá no S&P 500 como aqui no Dow Jones, a gente tem que indexar pelo CPI, ou seja, tirar a inflação, para que a gente possa visualizar o que de fato aconteceu. The real thing, como diria o americano. Aqui, nesse gráfico, a gente vê que, embora o mercado tenha rompido os seus topos históricos, seus topos principais aqui, que são dois topos coincidentes, sendo o primeiro de 2000 e o segundo de 2008, os preços não escaparam dessa reta guia, né? E os dois precedentes trouxeram os preços até essa reta suporte. Esse aqui trouxe ele até o primeiro nível Fibonacci. Eu acho que trouxe até o primeiro nível Fibonacci, que está aqui. O primeiro nível Fibonacci trouxe aqui próximo do primeiro nível Fibonacci. Acho que aconteceu isso por conta de quantitative easing 1, 2, 3, que acabaram fazendo um processo artificial de alta e que está, eu acho, resultando nisso que nós estamos vendo aqui. Mas tanto o Dow Jones, no Dow Jones a gente tem a gente teve condições de entender que eu no começo achava que isso aqui era uma bandeira de baixa, até aqui achava que era uma bandeira de baixa, depois eu achei que nós tínhamos uma segunda bandeira de baixa, sendo a primeira aqui e a outra aqui, e depois eu acabei percebendo que na verdade a gente poderia entender isso aqui como sendo um triângulo descendente, um pequeno triângulo descendente, e aparentemente nós estamos confirmando esse triângulo descendente com os preços rompendo o suporte do triângulo descendente, né? Esse é o Dow Jones, e o S&P está nos mostrando que também chegou no topo, e esse topo no S&P indexado pelo CPI é o topo, mesmo nível do topo histórico, que seria nesse caso do S&P o topo de 2000, com o S&P indexado no CPI, o topo de 2007 é inferior aos topos atuais, mas, enfim, no começo de 2015 os preços testaram esse nível quase que milimetricamente, mas em agosto desse ano os preços romperam esse nível para depois desromper esse nível. Quando desromperam esse nível, eles nos deram uma grande indicação de baixa, que é o bull trap, uma situação em que uma resistência importante é rompida e depois o mercado volta para dentro da resistência, né? Uma resistência importante deve ter muitas ordens de venda aqui e muitas ordens de compra, que são as ordens em stop logo acima. Então, quando rompe esse nível, junta a fome com a vontade de comer. Não tem mais as ordens de venda, passa a ter um monte de ordens de compra. Isso aqui tem que fazer um rally, tem que subir rapidamente e bastante, né? Quando isso não acontece, tem alguma coisa errada, e isso já faz mais de 20 anos que eu entendo como sendo a mais importante indicação técnica. Tem um nome para isso, chama bull trap, e quando isso acontece, eu entendo ser fatal. Não tem um bull trap que eu vejo bull trap em qualquer mercado. Logicamente, você precisa analisar o nível de resistência que está sendo rompido, né? Uma resistênciazinha nota 5, de 0 a 10, nota 5, 6, não te dá um bull trap que preste, né? Mas uma resistência como essa, nota 10, 11, 12, que é a resistência do topo histórico, né? O mercado testou uma vez essa resistência em 2000, são 16 anos atrás, testou e caiu 52%, minha gente. Testou de novo em 2015, caiu 15%. Essa é uma resistência nota 12, né? Então, nesse caso, esse bull trap também é nota 12. Bem, depois do bull trap, e esse bull trap vale dizer que aconteceu depois dos preços já terem rompido essa reta, que eu já tive a oportunidade de dizer aqui várias vezes, que eu considero uma reta muito importante, porque ela tem 6 anos e 6 pontos na reta. Isso é uma reta que você, começando em análise técnica, tem que sentar, projetar no seu monitor e ficar curtindo essa reta, porque essa reta você vai ver, você está vendo agora, e vai demorar para a gente ver uma reta num índice importante como o S&P dessa importância. Essa reta realmente é muito importante. Então eu dizia que vale dizer que
essa reta tinha sido rompida já, né? Então, essa reta que vem lá debaixo do fundo de 2009 já havia sido rompida aqui em meados de 2015. Depois nós tivemos o bull trap e depois os preços romperam essa reta de médio prazo, que é a reta da alta a partir de janeiro, no caso dos Estados Unidos, fevereiro de 2016. O que eu entendo foi o que também deu gasolina e deu energia para a nossa alta no mercado brasileiro. Então, nós rompemos esse nível e entendo que agora estamos caminhando aí para 2.000 no S&P, né? Mas o que deve acontecer, e eu já passei Fibonacci aqui dessa reta, é que os preços devem, eu acho que eles estão mostrando que o comprado está exausto, não consegue, depois desse bull trap ele mostra que está exausto. Então, se o comprado está exausto, eu acho que tem chances das chances maiores são de que o vendido assuma o controle do mercado e a gente começa o que o mercado chama de bear market. Bear market é um mercado de médio e longo prazo de baixa e esse bear market traria os preços inicialmente, no mínimo, até o primeiro nível de correção Fibonacci dessa alta iniciada em 2009. E se isso acontecer, nós vamos ver o mercado americano cair aproximadamente 30% a partir dos preços atuais. E se isso acontecer, minha gente, os Estados Unidos, quer dizer, o S&P, cujo valor de mercado é em torno de 19 trilhões de dólares, perde 6 trilhões. Isso vai ser noticiado pelos jornais como tendo desaparecido, né? Na verdade, nunca existiu. Na minha concepção, nos topos de mercado, existe uma percepção do público de que ele tem um dinheiro que na verdade não existe. Se a gente olhar para o Nikkei, a gente vai ver nitidamente que 3 anos antes, 3 anos depois, 2 anos e meio antes, 2 anos e meio depois do topo, que foi em 1990, a gente vê que aquilo era uma falácia, né? Aquilo não existiu. Hoje, depois de que o mercado está 20 anos abaixo desse topo que aconteceu nesses 5 anos, a gente vê claramente que o dinheiro que os japoneses acharam que tinham naquela época, na verdade não existia, né? Era só contabilmente e só definido pela cotação das ações nas bolsas, na bolsa, no caso na bolsa de Tóquio. Muito bem, eu acho que esse pedaço aqui, talvez esse pedaço do mercado, de valor do mercado americano, eu acho que talvez a gente vai comentar a mesma coisa, né? Que não, na verdade não existia. Mas hoje ele existe e eventualmente, como eu disse, eu acho que nós estamos aí caminhando para vermos o S&P e consequentemente o mundo, porque o S&P o valor do S&P é diretamente proporcional ao valor dos grandes capitais do mundo. Então eu acho que nós estamos vendo o mundo perder 30% da sua riqueza. Se isso acontecer, as consequências são bastante conhecidas, né? Some o crédito, significando que as empresas que estão endividadas vão se dar mal. Existe o chamado Flight for Quality, que é os capitais especulativos que estão nos países emergentes, eles saem dos países emergentes e voltam para o berço Porto Seguro dos Estados Unidos. Isso significa venderem as moedas locais para comprar dólar, e isso implica na alta do dólar. E, enfim, então, e também, eventualmente, sobem as taxas de juros em função do sumiço do crédito, né? Quando o crédito some, porque o mercado fica com incertezas, né? Agora, eventualmente, nós vamos ouvir que o mercado caiu por conta da possibilidade do Trump ser eleito. Eu acho que não, o mercado caiu porque estava no processo de cair, ele fez o bull trap e eventualmente a gente tem aí o catalisador que é a alta nas pesquisas do Trump e eventualmente o Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos. Se o Trump ganhar a eleição, parece que o mercado não vai gostar e isso pode corroborar com essa análise de que os preços estão
eventualmente entrando num bear market, uma tendência de baixa de longo prazo. Os preços já estão o S&P já está numa tendência de baixa de curto prazo. Esse topo foi inferior ao último topo e esse fundo será inferior aos últimos dois fundos. Então, isso é uma tendência de baixa de curto prazo. Eu acho que nós vamos entrar numa tendência de médio e longo prazo. Então, nós estamos baixistas, absolutamente baixistas para S&P e Bovespa, mercado americano, mercado mundial, mercado brasileiro, no curto, médio e longo prazo. Estamos baixistas a ponto de hoje termos feito 6 recomendações de venda. E ontem fizemos, se não me engano, 4 recomendações de venda. Vamos ver aqui quantas recomendações de venda nós fizemos ontem. Ferramentas, método com stop, histórico de alertas, recomendação de venda. Ontem, que foi dia 1º, nós fizemos 1, 2, 3, 4 recomendações de venda. Nós recomendamos a venda de Duratex, Vivo, Natura e Hipermarcas. E hoje nós fizemos 6 recomendações de venda. Eu já vou mostrar para vocês quais foram. É isso aí. Então, eu acho que nós podíamos hoje responder umas perguntas, porque nós temos várias, né? Então, vamos lá, Juninho. Juninho está aí no chat. E, teoricamente, nós estamos em Skype. Alô? Pois não, Juninho. Posso? Oi. Pode falar. Perguntas, né? Isso. Tá. Primeiro é Pão de Açúcar, PK4. Então, vamos lá. Pão de Açúcar, deixa eu dar uma garibada nisso aqui. PK4 está na nossa tela de olho. Então, eu vou lá na nossa tela de olho, deixar isso aqui para daqui a pouco. Essas são as ações que nós temos de olho. E PK4 está aqui. Vou aqui, porque eu não analisei ela. PK4 aqui sim a gente tem ela analisada. Bem, nós temos esse processo de alta aqui, uma grande tendência lateral, de repente torna-se uma tendência de alta, mas o mercado, puxa vida, em 1, 2, 3, 4 pontos aqui, e daí ele veio buscar aqui um ponto nessa reta aqui em 2016. Até pouco tempo nós entendíamos que isso aqui era uma formação de fundo, até porque se a gente passa Fibonacci a partir daqui de 98 até lá o topo que aconteceu em 2013, os preços tinham chegado no primeiro nível Fibonacci, né? Então eles tinham direito de começar um novo ciclo eventualmente. Nós entendemos isso aqui como tendo sido uma formação de fundo e isso aqui como tendo sido um triângulo ascendente. Então, o objetivo disso é 92,50, esse nível aqui. Mas, no momento, os preços que aparentemente estavam fazendo um pivô aqui em cima da resistência desse triângulo ascendente, abortaram esse pivô. E isso não é muito sadio para a alta das ações de Pão de Açúcar, né? Mas não dá para a gente saber. Eu acho que tem chances aí de a gente, dependendo aí do que vai acontecer, talvez, de fatores fundamentais, né? Mas, no curto prazo, no médio prazo é difícil a gente manter essa análise, né? Porque se a gente acha que o Bovespa tem chance de cair muito, né? Realmente é difícil. Então, para quem está comprado, eu acho que o stop tem que estar aqui abaixo de 56, ou talvez abaixo de 57, que é esse último fundo aqui do final de outubro, e não acho que dê para tomar posição absolutamente, né? Ainda mais porque nós tivemos aí justamente essa reversão logo depois do rompimento desse último topinho aqui.
Agora os preços devem caminhar aí para teste desses 57 e 56. O suporte deve estar aí nessa faixa 57 e 56. Se eles vierem abaixo desse nível, aí eu acho que eles vão vir buscar os 47, que é o próximo suporte importante. Mas ainda assim eles não estariam descaracterizando essa formação de fundo, né? Porque eles poderiam estar fazendo um outro pullback para essa retinha aqui, que seria a reta de pescoço. Então, a verdade é a seguinte: Pão de Açúcar está complicado pra caramba, escolha outra, porque esse aqui está complicado. Júnior. Próxima pergunta, SUSB 5, Suzano. SUSB 5 está aqui na nossa aba de olho e nós estamos entendendo que o mercado está duelando com esse nível muito importante de resistência, de suporte, perdão. Veja, a gente tem um topo aqui em 2006, depois temos fundo em 2009, acumulação em 2009, e depois temos finalmente esse outro fundo aqui em abril desse ano, né? Então, eu entendo que os preços romperam esse nível, que é muito importante, romperam essa acumulação de abril, mas agora definiram uma reta de resistência e fizeram uma reversão numa deriva que nós estamos visualizando aí. Então, acho que isso é negativo no curto prazo e entendo que os preços devem caminhar para testar essa pequena reta suporte aqui de curto prazo. Agora, se a gente passa essa reta aqui e se a gente transforma isso aqui num semanal, olha o que vira isso aqui, uma bandeira de baixa, né? Então, o mercado estaria fazendo uma bandeira de baixa no teste desse suporte importante. Se a gente for no mensal, fica mais claro ainda. E o clímax de baixa aqui e o mercado fazendo uma pequena bandeira de baixa, né? Então eu acho que isso vai acabar resultando no rompimento desse processo e o mercado colocando esse nível, essa amplitude aqui do último movimento de baixa para baixo a partir desse topo aqui, que significa que os preços devem vir testar esse fundo aqui, que é R$ 7,00. Então, baixa, curto, médio e longo prazo para a Suzano, objetivo R$ 7,00. E nós estamos de olho hoje, deixa eu ver aqui, eu estava vendo até, não nos motivamos, passou despercebido isso aqui, porque eu acho que é uma boa, eu acho que não deu trade. Aí se a gente vier para cá, sim, né? Mas eu estava projetando para cá, não sei se deu a relação que a gente gosta de operar, que é pelo menos 2,5 a 1. Fator probabilidade de lucro, caso o mercado chegue no objetivo, contra probabilidade de prejuízo, caso o mercado atinja o stop original. Júnior. Próxima, CEMIG 4. CEMIG, estamos de olho nela. CEMIG testava esse nível importante de resistência. A gente pode puxar esse nível mais para a esquerda aqui. E aí constata que ele é um nível importante, né? Mas principalmente por conta desse fundo que aconteceu no início do ano passado e do topo que aconteceu agora em agosto desse ano. Nós entendíamos que os preços estavam numa acumulação que devia dar continuidade à tendência de alta. Havíamos projetado esse movimento anterior para cima a partir daqui, só que nós tivemos, o mercado abortou essa escapada do triângulo simétrico, né? E entendo abortado, agora a gente precisa ver se esse nível de suporte aqui vai ser rompido. Se esse nível de suporte for rompido, isso aqui vira um topo duplo. Isso aqui vira uma A, B, C, um topo duplo. E aí a gente tem que dizer tchau para isso aqui. Eu peguei aí o que não era para pegar. A gente teria que dizer tchau para isso aqui.
E aí sim nós iríamos projetar um fundo aqui a 5,25, né? Um objetivo aqui de fundo a 5,25. Então é isso aí, indefinido aí no curto prazo, mas em função da nossa análise de Bovespa, eu acredito que médio e longo prazo é baixa. Júnior. Próxima, Taesa. TAEE11. Estamos de olho em Taesa. Por que nós estamos de olho em Taesa? Porque os preços estão fazendo esse retângulo de baixa aqui, depois de fazerem esse topo histórico aqui. E aqui nós, pretenso, isso não é uma reta confiável, porque tem 2 pontos apenas, né? Mas se a gente olha de longe, a gente vê que orla, né? Quase paralela a essa aqui. Então, basicamente a gente está de olho por causa desse retângulo aqui. Então nós entendemos que esse retângulo está acontecendo embaixo dessa resistência aqui, que eu vou destacar um pouco. E ele deve, portanto, dar continuidade ao movimento que o precedeu. Acho que Taesa, então, vem testar seu próximo suporte importante, que está aqui na faixa de 17,50/17, entre 17,50 e 17. Baixa no curto, médio e longo prazo. Júnior. Risco Brasil. Risco mundiais? Boa pergunta. Estou curioso para saber. Tá aí, podia ter feito isso antes, né? Mas não fiz. Risco Brasil está aqui. Nós temos essa reta de suporte, vimos que os preços seguraram na reta de suporte. Aqui nós temos, eu acho, uma reta de resistência, não? 3 pontos nessa reta de resistência. 1, 2, 3, essa reta foi rompida, os preços saíram de lá, fizeram um pullback na reta, encostaram nessa reta suporte e acho que o mercado tem tudo para, os preços têm tudo para subir, que é o que vai acontecer se a bolsa começar a cair aqui no Brasil, né? Primeiro nível aí é essa resistência aqui. Júnior. ELTL4. Eletropaulo. Eletropaulo, nós estamos com uma recomendação de venda em Eletropaulo, aqui no gráfico intraday, aqui no gráfico diário. Olhando de longe assim, isso aqui está meio aí, melê no meio de campo aí, né? Então se a gente puser no semanal, ou se a gente puser no mensal, aí a gente vê com mais clareza, ó. Eu entendo que esse processo aqui foi revertido, os preços caíram direto, e agora esse processo todo aqui, eu entendo, vai ser um processo, uma acumulação que vai dar continuação ao movimento de baixa. O nosso objetivo para Eletropaulo no longo prazo é essa projeção aqui, a partir desse topo aqui, que vem dar aqui R$3, mas no curto prazo, eu volto para o gráfico diário, o trade que nós estamos fazendo, e infelizmente está indo muito bem, já estamos no terceiro stop, que significa que nós já não estamos perdendo mais. A gente aqui tem um sólido método de administração de stops. Isso aqui, por exemplo, é um auxílio que a gente tem e que a gente chama de palmo. Palmo é a distância original do stop, é o stop original, que no caso dessa operação significava uma oscilação de 6,1%. Com o método, a gente tem uma ferramenta no terminal enfoque que sugere o tamanho da posição. Sugere o tamanho da posição para que você perca sempre o mesmo valor percentual do seu capital. A gente usa em torno de 0,5%.
é o que você perde no máximo do seu capital total. Se você tem 100 mil, você vai perder 10% é 10 mil, 1% é 1.000, 0,5% é 1.500, né? Mas se você faz uma operação arriscando 0,5% do seu capital, como a gente só faz operações com potencial lucro prejuízo maior que 2,5%, então se você está arriscando 5%, você tem 5, 2 é 1, 2,5 é 1,5. Então você tem possibilidade de ganhar 1,5% do seu capital. Ora, 1,5% é quase o CDI do mês, né? Então, como você vai fazer várias operações, então você não tem por que perder mais do que isso, já que se você atinge o objetivo, você ganha 0,5, né? Mas, enfim. Então, nós temos esse método sólido de administrar os nossos stops. Isso aqui, como eu dizia, é o palmo, que é a distância original do stop. A gente tem esse segmento aqui porque a gente fica trabalhando com ele. Agora, por exemplo, uau, peraí, quando começamos a posição, eu arrisquei esse tanto aqui. Por que agora eu vou estar arriscando muito mais, quase o dobro desse tanto? Se o mercado está aqui e o stop está aqui. Então, o que vai acontecer é que provavelmente nós amanhã vamos estar baixando esse stop para cima dessa acumulação aqui. E aí vamos estar garantindo um lucro maior, né? Outra possibilidade do mercado cair ainda mais. E aí chegar no objetivo. Quando chega no objetivo a gente liquida? Não necessariamente. A gente vê o que faz. A gente vai ver o que vai fazer. Uma pequena pausa para eu tomar uma aguinha aqui. Se eu consigo deixar meu copinho, que eu já achei. Mas então é isso. Eletropaulo, posição de venda, objetivo 8,70. Agora aqui de volta no diário, 8,70 é aqui, né? O mercado pode muito bem resolver vir buscar essa reta suporte aqui de longo prazo. Então, portanto, por isso que nesse caso a gente não está liquidando automaticamente a posição quando chega no objetivo. Nós estamos implementando agora no Terminal Enfoque estratégias de operação em que nós vamos estar fazendo recomendações, e o usuário também pode usar essas estratégias por conta dele, que seriam estratégias em que você poderia usar a ordem de start, que seria uma ordem de stop para iniciar a posição, e a ordem de stop gain, que é uma ordem que você põe. Então seria o caso de a gente pôr a ordem aqui, quando o mercado chegasse aqui, isso aqui funcionaria como uma ordem de stop que liquidaria automaticamente a posição. Eu vou usar esse tipo de, a ordem de stop gain, eu como usuário, eu acho que eu entendo que eu devo usar, se eu estou projetando o objetivo para um nível importante de suporte, por exemplo, né, no caso de uma operação de venda. Então, se eu estivesse projetando para cá, para esse nível aqui, eu acho que tem a ver você liquidar, porque esse nível é um nível importante de suporte e então você liquida a posição. Agora, não é o caso, né? Então, como não é o caso, eu ponho um objetivo lá. Nossas operações duram em média 12 dias, as recomendações que a Comstop faz. Como se sabe, os que acompanham a Quinta Técnica, eu sou diretor-geral da Enfoque e sou também da Comstop Consultoria Financeira, na qual tenho a honra de ter o meu sócio que está aí com vocês no chat, o Douglas Magalhães Júnior. Então nós dois somos sócios da Comstop e juntos com o Rogério também, que também é sócio da Enfoque e agora também é sócio da Comstop. Então, é isso aí. A gente faz então recomendações de compra e venda na Comstop, né? E hoje a gente então fez essa recomendação com o objetivo aí, deixa eu ver exatamente onde é que está esse objetivo aí,
Esse objetivo está em 8,70. É isso aí, Júnior. Fausto, eu não sei se eu tô com um pouquinho de delay. Ah, não, tô com delay, que apareceu o gráfico agora. Próxima Klabin, KLBN11. Nós estamos de olho em Klabin. Sim, foi aqui na página, na pasta de olho, estamos de olho, mas Klabin não deu mole, né? Por quê? Porque rompeu essa reta aqui. Rompeu essa reta, a Fibonacci está aqui embaixo. Só que o mercado chegou lá no teste da resistência e ele sim deixou uma espécie de uma reversão, né? Isso foi no dia 31 de outubro. Mas no dia 31 ele voltou para a antiga resistência, então ele poderia estar fazendo um pullback aqui. Aí no dia seguinte, quando a gente foi olhar, ele já estava numa situação que para a gente colocar stop, nós temos que pôr um stop a 7,2% de distância, e aí não dava, porque o objetivo seria aqui embaixo, né? Então não dá, quer ver? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz as nossas os planejamentos das nossas operações, para que depois a gente possa publicar as recomendações de compra e venda, né? Primeiro a gente põe esse ícone aqui onde está o porquê da análise técnica, né? Aí a gente pega um ícone e marca aqui o stop em cima desse cara aqui, e aí marca o objetivo que seria aqui 2,18 e tal. E aí ele diz assim, olha, o fator lucro-prejuízo é menor do que aquele definido nos parâmetros. A gente só usa fator lucro-prejuízo de 2,5 no mínimo, mas mesmo, agora nesse caso estaria dando 2:1, né? E a gente não faz porque a gente entende que tem muitas outras ações que nos dão um fator lucro-prejuízo melhor. Mas é isso que estaria dando, né? Para quem topa fazer operações com 2:1, agora nós estaríamos com 2:1, né? Então essa distância aqui é 1 e essa distância aqui é 1, 2. Agora, o que a gente está esperando? A gente está esperando que o mercado seja bonzinho, de repente fica aí, não vai, fez que vai, não foi, e nos faz uma bandeira de baixa, até porque ele pode ter um pullback para essa pequena reta de suporte de curto prazo, né? Se ele então fizer essa bandeira de baixa, aí a gente espera ele romper a bandeira, e quando ele rompe a bandeira a gente vende o rompimento da bandeira com stop aqui, e daí sim você tem uma situação que você tem um stop a 0,6% de distância e você tem um objetivo a 17,748. Então você teria uma situação de 3:1, né? Você estaria um potencial de 3 para potencial de lucrar 3 para eventualmente arriscando 1. É isso aí. Então, de qualquer maneira, eu acho que os preços estão caminhando aí para 2,20, esse próximo suporte aqui. Isso deve acontecer rapidamente, a gente entende. Júnior. Dólar comercial agora, Quantas Fausto. perguntas mais? Desculpa, não entendi. Temos mais quantas perguntas? Dólar comercial e mais duas. Ok, então o dólar comercial está aqui, mas o que está melhor de ver mesmo é o dólar futuro. Então vamos ver o comercial e depois eu mostro o futuro. Dólar comercial, nós temos essa reta suporte aqui, você pode imaginar que talvez isso aqui é uma acumulação para ele chegar nessa reta suporte, né? Então, é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Mas, contra isso, nós já temos o fato de que os preços romperam essa reta aqui. Fizeram um pullback e agora estão subindo. Eu acho que no mínimo eles testam 3,36. Mas quando a gente vê o gráfico do dólar, o gráfico do WDO, Z16, aí a gente vê, eu acho que a figura com mais clareza. A gente vê a queda lá desde 2002, né? Isso aqui foi o ciclo do presidente Lula, 2002 a 2010, e
Depois a gente vê essa alta aqui que correspondeu à baixa do mercado lá de 2014 até 2015. E aí a gente vê essa baixa e constata que nessa baixa os preços chegaram nessa reta de suporte milimetricamente e agora estão testando essa reta de resistência, 1, 2 e 3 pontos. Né? Então, é ficar de olho nisso. Eu acho que essa reta vai ser rompida, pela mesma razão que eu acho que o Bovespa vai romper o suporte. Pode não acontecer agora, podemos ter uma bandeira de alta aqui, mas os preços estão subindo para a sua próxima resistência, que é 3,44, que é esse topo aqui, especificamente a máxima desse topo do dia 15 de setembro passado foi 3,441,90. 3,441,90 é para lá que eu acho que os preços estão indo. Júnior. Fausto, só uma dúvida, quando você analisou o Klabin, acho que foi KLBN4 que você analisou, mas a pergunta era sobre KLBN11. Você pode só dar uma verificada, por favor? Claro, eu vi KLBN4, sim, e agora eu fiquei curioso, eu vou fazer aqui um comparativo com KLBN11. Preço no período inicial, pum. Só faltou jogar para dentro lá, né? KLBN11. Joga para dentro aqui. Período inicial, ok. KLBN11 começa em... só para ver que é bastante correlata, logicamente, as duas ações, né? KLBN11 ficou um pouco menos ruim a partir do final do ano passado, mas tem mantido aí a correlação, né? Mas tá bom. Então, isso aqui agora eu caio fora com isso aqui, ok. E vamos lá. Ações KLBN11. Nós deixa isso aqui marcado porque tem uma bela de uma retinha de suporte, né? Aí a gente vai pensar numa reta de resistência, que no nosso esqueminha aqui ela é vermelha. E aí a gente tem uma outra retinha de suporte aqui, que foi rompida. Opa, aconteceu alguma coisa, acho que eu perdi o Júnior. Perdi o Júnior, mas eu já recupero ele aqui. E eu entendo que nós acabamos de ter uma bandeira de baixa agora. Então, baixa. Quer dizer, uma situação bastante parecida, né? Estou sem o Júnior aí. Júnior, manda o WhatsApp aí se você está me ouvindo. Manda o WhatsApp, qual é a última pergunta? Eu fico no aguardo aqui. Mas, de qualquer maneira, então, KLBN11. Oi, Júnior. Oi, Fausto, só caiu o meu Skype, só para te avisar, as duas últimas são Fibria FIBR3 e Ecor 3. Estou restabelecendo o Skype aqui. Fibria e Ecor 3. BR3 e Ecor 3. Tá bom, ok, Juninho, muito obrigado. Tchau, tchau. Então, de volta aqui a...
KLBN11, né? Eu acho que os preços estão caminhando aí para teste dos 15, mas eu acho que isso aqui deve dar continuidade ao movimento de baixa. Acho que os 15 vão ser rompidos e os preços caem para R$13. Então vamos aproveitar esse gráfico aqui e vamos também entrar em Fibre 3. Fez ok. Olha, o mercado está naquela situação difícil de analisar, né? Porque ele está com uma grande oscilação lateral, aí desde 2003, já são 13 anos que ele está nesse processo de lateralidade, ou mais ainda, né? De 2002 para cá, e ele está exatamente no meio, né? Então daqui ele pode fazer qualquer coisa. Então a gente tem, o que nos resta aqui é apenas um processo de curto prazo. E no curto prazo a gente não tem muita coisa, né? Bom, ele acabou de romper esse topo aqui, não dá para dizer que isso aqui é uma deriva, parece que tivemos uma reversão, mas essa é uma empresa exportadora que deve se beneficiar da alta do dólar, né? Não sei, indefinido, completamente indefinido, desculpe quem perguntou, tá? E a próxima pergunta é Core 3, em que se a gente fizer no semanal, a gente vai ver que isso aqui é uma grande deriva, né? Isso aqui é uma grande deriva, se a gente fizer no mensal, a gente também vê essa deriva aqui. Mas vamos voltar para o diário. Nós também estamos num nível aí importante de resistência. Eu acho que é esse nível aqui, é isso mesmo. Então, um divisor de águas aí, esse nível que está sendo testado nesse momento. Aqui a gente tem uma pequena reta de suporte. E aqui nós temos uma indicação dos preços terem rompido esse nível que nós vimos que é uma importante resistência e voltaram para dentro, né? Então, o meu palpite é que isso aqui cai, os preços devem testar os próximos suportes a 8 e a 7,50. No longo prazo, não sei se dá para falar muita coisa, mas eu acho que isso aqui tem grande chance de ser um topo principal. É isso aí, minha gente. Então, eu agradeço a assistência de vocês terem assistido o nosso vídeo e espero vocês na próxima quinta. De novo, acho que essa semana especificamente, em que nós vamos ter o resultado das eleições, né? Terça-feira são as eleições americanas, eu acho que nós vamos ter aí grandes emoções e grandes oscilações. E, logicamente, vocês sabem para onde eu acho que vai tudo isso, né? Isso aí, muito obrigado, até a próxima.